Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Capítulo 29 do Guia dos Perplexos, Moreira Queen. Hoje iniciaremos o capítulo 29 e vai dar para falar do 29 e do capítulo 30, que são capítulos mais curtos. Hoje vamos começar falando sobre o verbo etsev, que significa irritar-se. Então, o Rambam, ele começa assim o texto. Etsev é um homônimo que designa dor e sofrimento, como em: com dor darás à luz filhos. Gênesis 3:16. Designa também raiva, como em: e nunca seu pai havia se irritado com eles. 1 Reis 1:6. Nunca provocara raiva em seu pai, pois se irritava por causa de Davi, porque seu pai o havia ultrajado. 1 Samuel 20:34. Teve raiva por causa dele. Significa também contrariar e rebelar-se, como em: e rebelaram-se e desobedeceram o seu Santo Espírito. Isaías 63:10. Desobedeceram-no no deserto. Salmos 78:40. Se vires num caminho de rebeldia em mim. Salmos 139:24. Todos os dias eles contrariaram as minhas palavras. Salmos 56:6. Conforme o segundo, raiva, ou o terceiro, contrariar-se ou rebelar-se, significados, foi dito: e ele se irritou em seu coração. Gênesis 6:6. Conforme o segundo significado, quer dizer que Deus se irou com eles por causa de suas más ações. A respeito da expressão ao seu coração, na passagem de Noé, e disse o Eterno em seu coração. Gênesis 8:21. Ouve o seu significado. Quem diz em seu coração, ou diz para o seu coração, não pronuncia e não diz nada a uma pessoa. Assim, foi dito sobre toda a vontade que Deus teve, mas não comunicou essa vontade ao profeta no momento em que foi realizado por meio de alguma ação. Que o Eterno disse ao seu coração, semelhante às atitudes dos seres humanos, de acordo com a máxima de que a Torá utilizou a linguagem dos seres humanos. Então, ele fala aqui, se referindo ao próprio Criador. O que quer dizer que o Criador falou no seu coração? Então, o Rambam interpreta essa passagem como que o Eterno agiu, mas antes de comunicar ao profeta, ou seja, algo aconteceu conforme a vontade do Criador, seja a derrota de um povo, seja a vitória de uma guerra, e foi a vontade de Deus que assim seja o resultado decretado pelo Criador. Então, antes disso ser transmitido ao profeta, o Eterno falou em seu coração, ou seja, falou para si, assim como uma pessoa também fala em seu coração quando ela pensa sobre aquilo, mas não comunica oralmente para outra pessoa. Então ela falou internamente, ela planejou aquilo internamente. Isso significa no seu coração. A Torá utilizou a linguagem dos seres humanos. Isto está claro e explícito. Posto em relação à rebeldia da geração do dilúvio, não ficou esclarecido na Torá que um profeta mensageiro foi enviado a eles para adverti-los e ameaçá-los de destruição. Então, ele dá um exemplo aqui no dilúvio.
No dilúvio, que foi uma catástrofe global, onde, segundo a Torá, só a família de Noé foi salva na arca, e os animais, não houve naquela ocasião um profeta que anunciasse a toda a humanidade os pecados de toda a humanidade e o que viria. Existe sim na tradição que Noé, ele deveria ter alertado mais as pessoas ao que aconteceria para a sua geração do dilúvio, mas ele não fez. Então, e não houve um profeta específico que anunciasse a todas as gerações, todas as pessoas ali de todos os locais o que aconteceria. Um adendo para mim rapidinho, só para... porque tem coisas, esse é meu pensamento, tem coisas que você vai fazer por uma pessoa quando não é para fazer. Não é da vontade de Deus que você... Eu achava assim que ele não... Os filmes dizem que ele foi evangelizou todo mundo lá, ou sei lá o quê. Mas eu acredito que ele não fez isso porque o Criador não pôs primeiro no coração dele para divulgar, porque ele estava a fim de destruir por causa do pecado. E mesmo que se ele fosse falar alguma coisa, não o escutariam. Como hoje, por exemplo, você fala, a pessoa não está nem aí se vai ser, se não é, se é ou não. Eu penso assim, se eu for falar para uma pessoa que está em pecado, né, eu vou falar para ela aquilo ali, eu vou tentar ajudar essa pessoa, eu estou indo de encontro à vontade do Criador. Eu posso estar ajudando uma pessoa e acarretar para mim o que está, ou o que vai acontecer a essa pessoa, porque eu fiz o que Deus não me falou para fazer. Não sei se eu estou... Eu penso assim, né? Não sei se eu estou correto. Às vezes eu estou ajudando uma pessoa que não é para ajudar. Aquilo ali, ele tem que passar por aquilo. Sim, nesse caso, a geração de Noé, ela estava corrompida, o ser humano estava corrompido. Uhum. Porém, dentro da própria Torá, tem o exemplo de Abraão, que as cidades seriam destruídas, e ele fala se existe um justo dentre aquelas pessoas, dentro daquele povo, para o Eterno salvar, né? Ou se existem 20, 10 pessoas, para o Eterno salvar aquelas cidades por causa deles. E não houve, na época de Noé, vamos dizer assim, essa intercessão como o espírito de Abraão teve naquele momento. E o próprio Criador também não enviou um profeta específico a todas aquelas nações para advertir. Isso pode ser por quê? Porque era necessário que aquelas nações viessem a perecer e surgisse uma renovação na face da terra. Mas, de qualquer forma, Noé não teve o espírito de Abraão naquele momento em trazer, em salvar quem pudesse salvar, mesmo que todos tenham sido pecadores naquele momento. Os sábios dizem que Noé não seria um cidadinho na geração de Abraão. É por causa que que na geração dele, mas já... porque ele não teve o espírito de Abraão. Na geração de Noé ele seria um luxo. Mas na geração de Abraão ele não seria. Na de Abraão não. Por quê? Porque só que ele pensou ali na família dele, só por isso? Porque Noé não teve o espírito de Abraão no sentido de que salvar o perverso. Como Abraão questionou o próprio Eterno em relação a isso. Assim também como a gente viu nessa paraxá. Que Moshe intercedeu pelo povo. Mas esse povo todo que o Senhor tirou lá do deserto. Vai dizer as nações. Exatamente, isso é uma coisa muito difícil. Imagina estar numa situação dessa
e pensar além de si e de sua família, de se preocupar realmente com todo o povo. E mesmo sabendo que o povo de fato está errado. Mesmo sabendo dos erros do povo, colocar o povo, a nação, acima de si mesmo, acima até mesmo dos planos do Criador para si mesmo. Ou seja, colocar a salvação do povo em primeiro lugar, além de si. Ou seja, se diminuir para que aquele povo, aquelas pessoas sejam salvas pelo Criador. O que é uma coisa totalmente contra a natureza do ser egoísta, que em primeiro vai pensar na sua própria salvação para depois pensar no outro. Aqui há um sentido contrário, há um movimento contrário, em pensar no outro e que os planos do Criador se cumpram em favor de toda a nação, dos filhos de Israel, do que simplesmente a si mesmo. Então, esse espírito de Hesed, que é o espírito de Abraão, o espírito de Hesed, é realmente algo que denota uma grande... como é que eu posso dizer? Um grande espírito de misericórdia e um grande mérito também. Há o mérito de agir com misericórdia em situações em que, logicamente, não seria para agir assim. Então, se fosse pensar na lógica, é melhor que eu seja salvo e os meus que estão aqui do que todo o povo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas muitas vezes a Hesed, ela vai contra a lógica. Ela vai realmente pensar no outro. Esse é o espírito de Abraão. Mesmo que tenha muitos perversos, pode ser que tenha justos ali. Então, nesse momento, a criatura, ela age como se fosse o Criador. Ela age como um doador. Ou seja, ela age com a intenção de que ela deve ser uma fonte de doação para os outros e não simplesmente um receptor do Criador. Essa é a lição de que o espírito de Abraão nos ensina. É de ser doadores, é de pensar no outro, numa situação que, segundo a lógica e a autopreservação, seria você primeiro, os outros depois. Essa seria a ideia, mas não é essa. E continuando aqui o texto, isso está claro e explícito. Pois, em relação à rebeldia da geração do dilúvio, não ficou esclarecido na Torá que um profeta mensageiro foi enviado para adverti-los e ameaçá-los da destruição. Por isso foi dito que Deus se irritou com eles em seu coração. E também a respeito de sua vontade, da sua vontade de que não acontecesse o dilúvio. Ele não disse ao profeta: vai e conta-lhes isto. Portanto, foi dito em seu coração. No entanto, quando se interpreta, e ele se irritou em seu coração, conforme o terceiro significado, que quer dizer contrariar ou se rebelar, a explicação e o homem se rebelou contra a vontade de Deus, pois coração denota também vontade, conforme explicaremos ao tratar do homônimo leve, coração. Coração, a gente já estudou aqui algumas vezes o que denota, o que significa o coração. O coração, ele é a soma dos desejos. O coração é essa estrutura, é uma estrutura fundamental do ser que denota o desejo, que denota a soma das 6 sefirot. Ela denota todo a nossa interioridade. E a gente já falou que o coração, ele naturalmente, ele é egoísta, porque o nosso desejo é egoísta. Então, o nosso coração, ele precisa que haja uma transformação nele. E essa transformação é a circuncisão do coração. Essa ideia da circuncisão do coração é algo muito importante,
Porque a circuncisão do coração significa a correção dos nossos desejos. A circuncisão do coração significa a transformação da vontade de receber, para doar. Então percebe que não é a mudança de vontade de receber para a vontade de doar, mas sim a transformação da vontade de receber para a vontade de receber para doar. Há uma diferença. Não receber por receber, mas receber para doar. Essa é a circuncisão do coração. Essa é a circuncisão mais importante, mais fundamental. Isso significa, na verdade, a correção do nosso próprio ego. Já que o coração é a estrutura dos nossos desejos, o coração, ele, vamos dizer assim, ele é criado, fundamentalmente, segundo a nossa natureza, de uma forma que ele não consiga sentir além de si mesmo. O nosso coração, ele só consegue sentir a si, porque ele foi criado dentro de um peito estreito, onde ele não consegue sentir o além de si, mas ele consegue sentir o eu. Então o desejo, ele vem do eu para o externo. Ou seja, o desejo é aquilo que a nossa vontade, o nosso ego, ele quer sentir, ele quer acrescentar a si, que o preencha de prazer e que o preencha de mais si mesmo. Ou seja, que o preencha de mais percepção de si, de mais afirmação de si. Sobretudo, o desejo deseja afirmar-se. E essa é a nossa natureza, a gente deseja se afirmar a todo instante. A gente deseja afirmar a nossa natureza. A gente deseja afirmar o nosso lugar no mundo. Isso é o desejo. A gente deseja acumular dentro do nosso cli, do nosso vaso, tudo o que nós pudermos. Tudo que acrescente ao nosso coração, ou seja, ao nosso eu, algo que reafirme ele, que afirme o nosso próprio desejo, que afirme a nossa própria existência. Mas isso é algo fundamental também, porque sem isso nós não seríamos indivíduos. Nós não seríamos seres criados. Essa é uma estrutura fundamental. Só que, por que existe a circuncisão? A circuncisão, ela é uma correção da natureza básica. Já que, naturalmente, o coração ele é projetado para sentir nada além de si mesmo e de trabalhar somente com as coisas que afirmem ele próprio e que façam ele crescer em si, nunca indo além de si, mas de afirmar a si mesmo, ou seja, de afirmar a sua individualidade, afirmar a sua existência no mundo. Esse é o nosso ego, esse é o nosso coração, essa é a estrutura dos nossos desejos. A gente está o tempo todo querendo afirmar a nossa existência, querendo perpetuar a nossa existência, querendo acumular dentro da nossa existência todos os prazeres possíveis. É por isso que quando o coração não consegue ir além disso, quando o coração não consegue bater além dessa tela limite, além dessa limitação, é causado nele a angústia. A angústia é realmente aquele sentimento do coração apertado. Aquele sentimento que às vezes a gente sente de que o coração está apertado dentro do peito, que ele não consegue ir além de si. Esse sentimento de angústia é justamente esse sentimento dessa limitante do coração. É chamado de coração contrito. Esse coração contrito. Porque o coração está sentindo essa limitância. Ele está sentindo essa limitação da própria estrutura que compõe o próprio coração. Então, o que é trabalhar além de si mesmo? O que é agir como o espírito de Abraham? O que é agir não conforme simplesmente Noah,
mas conforme Abraham. É agir com o coração corrigido. O coração feito o tikkun. O coração feito essa mudança em que ele consiga sentir e bater além de si mesmo, ou seja, que ele consiga se mover além de si. E o que é isso? Essa é a transformação do desejo de receber em um desejo de receber para doar. Então, esse é agir com Hesed, essa é corrigir os atributos, é fazer realmente a circuncisão, é corrigir a natureza básica do ser humano. Nossa natureza básica é que o nosso coração não sinta mais além de si mesmo, mas afirme a si o tempo todo. Mas essa circuncisão do coração, ele faz com que o coração ele sinta e ele veja além dessas, vamos dizer assim, desses muros que o prendem ali dentro do próprio ego. Fazendo essa abertura, essa circuncisão na verdade é uma abertura, o coração consegue agir como Abraham agiu naquele momento. Ou seja, ver além de si mesmo é agir através da abertura. E agir através da abertura é você conseguir sentir o mundo, sentir toda a criação, sentir as outras pessoas numa nova perspectiva. É como se fosse um novo paradigma de mundo. É você ir além da simples ideologia, da simples narrativa que as pessoas te ensinam. Todas as ideologias, seja ela qual for, ela pode estar vestida da mais alta boa intenção, ou bom espírito, ou os bons costumes, ou agir pelo bem. Mas, na verdade, isso é uma roupagem. O nosso coração, o nosso desejo de receber, ele está agindo por si mesmo atrás dessas roupagens. Ele está agindo por si mesmo. Ele agindo por si mesmo, ele não está pensando no outro. Pode ser que o discurso ele fale do outro, mas na verdade a intenção não fala do outro. A intenção fala de si. Mesmo que pelas roupagens ela esteja falando do outro. Então, sentir-se bom já é uma forma de egoísmo. Exatamente. Eu posso fazer o discurso mais bonito que for. Eu posso falar pelo bem do outro, pela liberdade do outro. Eu posso falar as palavras mais bonitas que for. Mas agindo com o coração dessa forma, do peito estreito, atrás dessas roupagens da linguagem, atrás das roupagens do discurso, eu estou falando por mim, eu estou falando pelo meu próprio ego. Eu estou falando aquilo que lá no fundo eu tento me afirmar através daquele discurso. Então, no final das coisas, no cerne das coisas, é mais ou menos o nosso pensamento que se dane o outro, mas o meu discurso bonito é o que me faz que as pessoas olhem para mim como um exemplo, como uma pessoa moralmente incorruptível. Aí que vem a política. A política ela joga com isso. O instrumento político é exatamente dentro dessa... O instrumento político ele age conforme essa estrutura. Então, por isso que é difícil a gente romper esse paradigma do coração. Acredito Que aula, hein? Essa correção do coração, como se fosse uma cirurgia mesmo, como se fosse uma abertura das células do próprio coração. Acredito que essa abertura faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente. Acho que faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente, além dos preconceitos. Porque dentro dessa perspectiva do coração fechado, nós agimos conforme os paradigmas dos preconceitos, das narrativas, das ideologias. Então pode ser a ideologia ou a narrativa mais bonita do mundo. Eu posso me considerar um ser humano de
Como diz um lema que ficou muito famoso, Deus, Pátria e Família, que a princípio é um discurso bonito, né? É bonito. Que carrega valores Virou modismo. essencialmente da moralidade, das coisas realmente de valor, que trazem juízo de valor. Atrás disso, há uma roupagem realmente que usa o bom discurso, que usa a boa imagem, que usa os bons lemas, mas na verdade, sem corrigir o coração, isso daí só vai agir pelo próprio ego. Isso daí não consegue ir além de si. O ser não consegue perceber além de si, porque o ser, ele age, ele sente conforme o coração apertado. E quando o coração percebe que ele está apertado, que ele não consegue ir além de si, surge aí a angústia, como nós falamos anteriormente. A angústia é o sentimento do coração que ele sente que não pode ir além de si mesmo. Essa é a angústia, uma parte, um momento na vida, em que ele não consegue, ele tem uma certa noção de que ele está preso dentro de si mesmo, que ele não consegue ir além de si mesmo. E na verdade isso é uma coisa boa, porque o coração está sentindo as suas limitações. Então a angústia, e aqui eu estou falando só em um aspecto da angústia, porque a angústia ela tem diversos aspectos filosóficos que a gente não vai abordar aqui, mas só para a gente finalizar esse capítulo e ir para o capítulo 30, a angústia, nesse sentido, ela é uma ferramenta de conscientização, porque ela nos faz conscientes de que o nosso coração ele não consegue atingir a abertura, ele está preso em si mesmo. E nos dá uma conscientização de que é preciso uma mudança ali, que não é bem assim, as coisas precisam mudar, que nós precisamos mudar. Então isso é uma ferramenta de um próprio sentimento que é negativo, um sentimento de angústia, mas ele pode ser usado para uma mudança. Então, com isso, a gente finaliza o capítulo 29, aproveitando o coração que o Rambam ele menciona aqui, para a gente fazer essa conexão com o coração, vamos dizer assim, o coração que é a soma dos desejos. E o próximo capítulo 30. Vamos fazer silêncio aí, ó, Carlos. Está sendo gravado aí. O capítulo 30 capítulo 30, sobre o verbo ahar, comer, e seus diversos significados, inclusive em relação à sabedoria e ao estudo. Esse capítulo ele é bem interessante. Então, temos que prestar atenção aqui na interpretação de Yohanan e Yonatan ben Uziel, um grande sábio, que vai ser trazido aqui. Então, o Rambam, no capítulo 30, ele vai falar ahal, comer. O primeiro significado dessa palavra, no idioma hebraico, se aplica ao consumo de alimentos pelos seres vivos. E para isso não há necessidade de exemplos. Em seguida, a ação de comer é entendida por meio de dois significados. O primeiro, de perecimento do alimento ingerido e de sua perda, ou seja, a perda de sua forma inicial. E o segundo, do crescimento do ser vivo por meio do alimento que ele consome, a conservação e o prolongamento de sua existência e a restauração de suas forças corporais. Então, tem a princípio dois significados.
Um significado que aparentemente é negativo, que é o perecimento, e outro significado que aparentemente é positivo, que é a restauração das forças. Conforme o primeiro significado, o verbo ahal, comer, foi empregado metaforicamente a todo perecimento e destruição, e de maneira geral a toda perda de forma, como é, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Levítico 26, 38. A terra que consome os seus habitantes. Números 13, 32. Sereis devorados pela espada. Isaías 1, 20. A espada devorará. Segundo Samuel 2, 26. E o fogo do Eterno irrompeu entre eles e devorou as extremidades do acampamento. Números 11, 1. Um fogo consumidor é ele. Deuteronômio 4, 24. Ou seja, que destrói quem se rebela contra ele, como fogo destrói tudo aquilo que está na sua frente. Sobre este uso do verbo ahal é frequente. De acordo com o segundo significado, a palavra ahilá foi empregada metaforicamente a sabedoria. Então, esse é o segundo sentido, o sentido positivo, o sentido de nutrição. Foi empregado metaforicamente a sabedoria, ao estudo e, de modo geral, às percepções intelectuais pelas quais se preserva a existência da forma humana em sua condição mais perfeita, da mesma maneira que o corpo perpetua, por meio do alimento, a sua melhor condição, como é: vinde, comprai e comei. Isaías 55, 1. Ouve-me atentamente e comei o que é bom. Isaías 55, 2. Então, nesse segundo sentido, é tido como a sabedoria. A sabedoria ela é feita uma associação com o verbo ahal, que é comer. Por quê? Porque os sábios fazem essa comparação. Quando você se alimenta de algo bom, você incrementa o seu próprio ser. Ele te dá forças, restaura suas forças. Assim como a sabedoria é um bom alimento. A sabedoria é um bom alimento, porque aquele que adquire sabedoria, ele adquire forças, como o alimento faz com a pessoa. Então, os sábios fazem, muitas vezes eles fazem essa associação. Sabedoria é como um bom mel. A sabedoria é como algo que nutre o ser humano. Então, continuando. O corpo perpetua por meio do alimento a sua melhor condição, como é: vinde, comprai e comei. Come mel, filho meu, porque é bom, e do favo de mel, porque é doce ao teu paladar. Sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Então isso está nos próprios provérbios. Provérbios 24, 13 e 14. Este uso figurado também é empregado frequentemente no dito dos sábios, em que a sabedoria é denominada figurativamente de comida, como em: venham comer carne gorda na casa de Rava, que está no Tratado de Baba Batra 22a. Toda comida e bebida mencionada neste livro não é outra coisa senão a sabedoria. Em algumas versões, a Torá, como em Eclesiastes Rabá 3,13. Eles também chamam a sabedoria frequentemente de água, como é: ó, aquele que tem sede, vinde às águas. Isaías 55, 1. Então a própria Torá muitas vezes é associada à água. Então a Torá, como fonte de sabedoria, isso faz bastante sentido. Quando os sábios falam no Talmud, vamos comer carne gorda na casa de Rava. Ou seja, vamos nos reunir e adquirir sabedoria através do estudo.
quando fala que a água é como a sabedoria, e quando fala que a Torá é água, que a água traz vida, a água traz um renascimento, a água traz um novo fôlego para aquele que está sedento. Pode ser muito frequente e extensivo este uso, ao ponto de parecer que este é seu sentido original. As palavras fome e sede são usadas também para designar a ausência de sabedoria e percepção intelectual, como em enviarei fome na terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas sim de se ouvir a palavra do Eterno. Amós 8:11. Sedenta está a minha alma de Deus, ó Deus vivo. Salmos 42:3. E vários exemplos assim. Jonathan ben Uziel, que a paz esteja com ele, traduziu para o aramaico o versículo: e tirareis água com alegria da fonte da salvação. Isaías 12:3. Da seguinte forma: Utkablum upan hadat berredva miberhire tzedakah, e receberão nova instrução dos justos escolhidos. Percebas que ele interpreta água como referência à sabedoria, que será alcançada naqueles dias. E a palavra Ma'a e Ame, fontes, como Meene Haedá, os olhos da congregação. Números 15:24. Ou seja, os principais, que são os sábios, no sentido de Miberhire Tzedakah, os justos escolhidos. Pois a justiça é a verdadeira salvação. Vê como ele interpretou cada palavra desta passagem no sentido de sabedoria e estudo. Entendas isto. Então, esse Targum de Jonathan ben Uziel, a gente já mencionou aqui sobre Jonathan ben Uziel, o seu Targum sobre o Tanar, e o Targum de Onkelos sobre a Torá, que não é uma tradução literal, mas uma interpretação muito profunda que esclarece diversos pontos da Torá para nós, porque eles interpretam conforme, na verdade, não a palavra, mas conforme a intenção do versículo. Então, muitas coisas que podem ficar presas na barreira da palavra, através do Targum, a ideia ela se torna mais clara, porque é uma tradução interpretativa dos próprios sábios. Então, eles têm todo o cuidado de afastar toda interpretação que, por mínima que seja, ela vá contra os princípios da própria Torá, ou seja, mais interpretações. Então, eles tiram ali a corporeidade do Criador, eles traduzem toda presença do Criador como a Shekhinah, como a glória do Criador, como ele fez aqui, de associar a sabedoria e o estudo nessa visão da água. Então existe toda uma interpretação que nos ensina uma nova profundidade dentro da própria Escritura, que abre uma nova profundidade dentro do texto que a gente está acostumado a ler. Então é muito bom, durante o estudo da própria Tanakh, da própria Torá, consultar os Targums também, para a gente acrescentar as ideias dos Targum ao nosso estudo da Torá. Então eles abrem um horizonte a mais para acrescentar novas percepções alinhadas à visão dos sábios muito antigos, segundo a interpretação, as interpretações mais antigas da própria Escritura. Então, com isso termina o capítulo 30. Hoje nós estudamos 2 capítulos, 29 e 30. E essa foi a nossa aula de hoje. Que aula, hein?
Essa questão do alimento, a gente também pode ver a importância do equilíbrio entre a alma divina e a alma animal, na qual onde o alimento ele alimenta a sua alma animal, né, o alimento físico, e a sabedoria a sua alma divina, né, mantendo assim um equilíbrio entre os ambos, né? O bom alimento, assim, a alma deve ser alimentada com o bom alimento, assim como o corpo com o bom alimento. Porque quando o corpo é alimentado com mau alimento, causa dano a si próprio. Sim. Então, independente da quantidade, Verdade. a gente pode comer uma grande quantidade de comida, que é uma comida que não tem constância, é uma comida prejudicial. Assim como a gente pode, na era da informação, absorver um monte de coisa e aquilo ser prejudicial. Então, a quantidade não é realmente o cerne da questão. O negócio é a qualidade. Assim como na questão espiritual, o bom alimento, a boa sabedoria, é aquela que não é constituída da quantidade, mas da qualidade, ou seja, o poder de renovação, o poder de um novo fôlego para a própria alma. Assim como um alimento bom, ele revigora o corpo, a boa sabedoria, ela revigora a alma. Pode falar. Você tinha falado que eu dispersei, acho que eu saí e fiz alguma coisa, sobre aquela parte do político, né? Aquela parte do político que fala, até um discurso muito bonito. Deus, Pátria e Família. Isso, nessa parte, é interessante que você falou que quando eles só falam, o interessante é por que não traz repercussão no mundo físico aqui no mundo de SA? Porque a vida ela só conhece o que é ação, né? Ela conhece a ação. Só fica naquela base do... Mas esse discurso ele tem um certo conjunto de ações ali também que é legítimo com um discurso, só que também é perigoso. Porque assim, Deus, Pátria e Família. Ok. Então Deus está falando da religião. Que religião? Qual Deus? Quando eu falo Deus, Pátria e Família, eu também estou me referindo a Buda? Eu estou me referindo ao Deus dos judeus? Estou me referindo a Alá? Ou somente ao Deus da minha religião? Então, que Deus é esse? Pátria. Peraí. De que pátria eu estou falando? Eu estou falando do imigrante que vem de fora? Eu estou falando de compreender outras culturas? De acolher também pensamentos que vêm, né, de outra tradição? Que família? A família é padrão? Pai, mãe, filho? Ou seja, duas pessoas do mesmo sexo não podem constituir uma família? Uma mulher viúva ou que foi deixada pelo marido e que cria os filhos sozinho, isso não pode ser considerado uma família? Está entendendo? Então, que tipo de padrão é esse? Então, quando está falando Deus, Pátria e Família, está falando a minha religião, o meu conceito de pátria e o meu padrão de família. Porque qualquer coisa fora disso, que não competa com o meu modelo, é considerado como errado. Está entendendo? Então, por que não? Espiritualidade, está entendendo? Identidade, porque pátria é identidade, e família, que é unidade. Entendeu? Então, mesmo esse discurso sendo condizente com a prática, essas práticas também causaram muita tragédia. Exatamente. E prática que corresponde justamente a esse tipo de discurso. Entendeu? Totalitarismo, né? Religioso, patriarcado, e no caso da Deus, Pátria, e o tal do patriotismo, Família, né? Aquele Deus, nacionalismo, Pátria e Família. aquele nacionalismo exagerado. Ou seja, a gente vai começar então a expulsar japoneses daqui, porque não são. A gente também vai ter que ser expulso, né? Porque só deixar os índios, porque eles que são os nativos, né? E aí então a gente vai sair matando tudo quanto é mãe solteira, tudo quanto é homossexual, porque a gente não aceita. E a gente vai sair espancando qualquer pessoa de outra religião.
Entendeu? Então, Aí eu faço isso. o discurso belo é que nem você falou. O discurso ele pode ser belo. Mas o que move realmente o discurso é o ego de quem está por trás. Exatamente. É por isso, por mais bonito que possa ser o discurso, enquanto não houver uma circuncisão do coração, o coração ele não consegue agir além de si. Nosso desejo não consegue ir além de si. Muitos dizem aí, né? Amar o teu próximo, se der uma tapa na tua face, dê a outra. Na teoria, na Mas prática. na prática tá um assassino, vagabundo, tem que morrer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que Aí vai. a interpretação é literal, né? As pessoas que interpretam literal, não sabem o que é. Na tradução hebraica não tá escrito você dar a face literal. É uma forma de falar de que você não vai revidar com palavras, ou você não vai transformar aquilo que você está recebendo, aquela afronta, você não vai, ou seja, não pagar o mal, o bem com o mal, ou vice-versa. Porque a gente tem que entender que a Torá ela não é um manual de humanismo. É um manual de sobrevivência de uma comunidade. Então, olha só, vocês, para sobreviver como comunidade, vocês precisam entender que existem pessoas que os odeiam. E se você querer ser bonzinho com quem te odeia, tu vai ser destruído. Então, assim, para preservar aquilo que realmente é a tua constituição, você precisa repelir tudo aquilo que ameaça essa constituição. É o que está acontecendo hoje, né? É o que está acontecendo hoje. Acontece desde que o mundo é mundo. Até desde os primórdios, entendeu? Você para cuidar da tua família, para sobreviver, para você ter ali, né, o teu ciclo familiar, você precisa fechar as tuas barreiras para que o vizinho não entre e roube aquilo que é teu. Isso vai constituindo todas as leis, religiões, tudo é voltado ao desejo de receber. E o desejo de receber, ele é o contrário do desejo de dar. É maior, né? É por isso que a gente é o oposto do Criador. Que o Criador ele não tem desejo de receber. E nós somos desejo de receber. Então, abrir mão desse desejo de receber pelo desejo de doar, aí é que está a transcendência da natureza. Aí que eu quero ver. Aí que é o movimento mais difícil. Amém? Amém. Excelente aula.